Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º. Disposições aplicáveis às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que explore a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Parágrafo 1º. O título 1º desta lei, exceto o disposto nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais. Parágrafo 2º. Disposto nos capítulos 1º e 2º do título 2º desta lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente, definida nos termos do inciso 3º do artigo 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que explore a atividade econômica, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Parágrafo 3º. Os poderes executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem na hipótese do parágrafo 1º, observadas as diretrizes gerais desta lei. Parágrafo 4º. A não edição dos atos de que trata o parágrafo 3º no prazo de 180 dias a partir da publicação desta lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista às regras de governança previstas no título 1º desta lei. Parágrafo 5º. Submetem-se ao regime previsto nesta lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de consórcio, conforme disposto no artigo 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na condição de operadora. Parágrafo 6º. Submete-se ao regime previsto nesta lei a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas no caput. Parágrafo 7º. Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim, inciso 1º, documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida. Inciso 2º, relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado. Inciso 3º, informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas. Inciso 4º, análise das condições de alavancagem financeira da sociedade. 5º, avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade. 6º, relatório de risco das contratações para a execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora. 7º, informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da investidora. Inciso 8º, relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais.
Nono, avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade esperada do negócio. Inciso 10. Qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerado relevante para o cumprimento do comando constante do caput. Artigo 2º. A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Parágrafo 1º. A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do artigo 173 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso 20 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A autorização para participação em empresa privada prevista no parágrafo 2º não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias. Artigo 3º. A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 4º. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação. Parágrafo 2º. Além das normas previstas nesta lei, a sociedade de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeita-se às disposições da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Capítulo 2º. Do regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista. Seção 1ª. Das normas gerais. Artigo 5º. A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto nesta lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Artigo 6º. Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta lei. Artigo 7º. Aplicam-se a todas as empresas públicas, às sociedades de economia mista de capital fechado e às suas subsidiárias as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão. Artigo 8º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência.
Inciso 1º, elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Inciso 2º, adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação. Inciso 3º, divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. Inciso 4º, elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas. 5º, elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 6º, divulgação, em nota explicativa, as demonstrações financeiras, dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional. 7º, elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração. Inciso 8º, ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso 3º. 9º, divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Parágrafo 1º, interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso 1º do caput. Parágrafo 2º, quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem a atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão. Inciso 1º, estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos. Inciso 2º, ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Parágrafo 3º, além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas. Parágrafo 4º, os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos 1º a 9º do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa. Artigo 9º, a empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: inciso 1º, ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno. Inciso 2º, área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. Inciso 3º, auditoria interna e comitê de auditoria estatutário. Parágrafo 1º, deverá ser elaborado e divulgado o Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre: inciso 1º, princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. Inciso 2º, instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade.
Inciso 3º, canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais. Inciso 4º, mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias. 5º, sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade. 6º, previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores. Parágrafo 2º, a área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o Estatuto Social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente. Parágrafo 3º, a auditoria interna deverá: inciso 1º, ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. Inciso 2º, ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. Parágrafo 4º, o Estatuto Social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades, ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. Artigo 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros. Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do Comitê Estatutário referido no caput realizadas com o fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados, dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros. Artigo 11. A empresa pública não poderá: inciso 1º, lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações. Inciso 2º, emitir partes beneficiárias. Artigo 12. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão: inciso 1º, divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores. Inciso 2º, adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação desta lei. Parágrafo único. A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu Estatuto Social. Artigo 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do Estatuto da Companhia, em especial sobre: inciso 1º, constituição e funcionamento do Conselho de Administração, observados o número mínimo de 7 e o número máximo de 11 membros. Inciso 2º, requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 diretores. Inciso 3º, avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos: a. Exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa. b. Contribuição para o resultado do exercício. c. Consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. Inciso 4º, Constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente. 5º, Constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário.
Sexto, prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Inciso 7º vetado. Inciso 8º, prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 anos, permitidas 2 reconduções consecutivas.